Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar das novidades da versão do 90 Compor Orçamento e Planejamento de Obras, também conhecido como Neocompor. Como vários de vocês já sabem, o nosso sistema está com uma nova nomenclatura. Hoje ele tem o nome de 90 Compor Orçamento e Planejamento de Obras, que também era conhecido como Neocompor. Meu nome é Vinícius Henrique e hoje vou apresentar para vocês as novidades dessa versão que hoje está como beta. Ela tem a previsão de ser liberada no dia 30 de outubro de 2020. Essa versão ela já está sendo testada, já está sendo utilizada por vários de nossos clientes e o feedback que nós estamos tendo com esta versão é impressionante. É uma versão que vem para revolucionar o mercado de orçamento e espero que todos vocês também fiquem impressionados com essa versão, com a usabilidade desse nosso sistema, com as atualizações que foram feitas em prol da facilidade. Nós vamos passar por todas as alterações, todas as atualizações que tiveram dessa nova versão, para que todos fiquem antenados, para que todos fiquem aí com o conhecimento dessas alterações que nós fizemos, para que a gente possa, para que vocês possam estar aí trabalhando e até se interessando a conhecer mais o nosso sistema. Peço a vocês, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrever no canal, acompanhar nossas redes sociais. Nós sempre vamos estar disponibilizando mais novidades sobre os nossos sistemas, mais novidades sobre os nossos sistemas e sobre a área também de engenharia, sobre as novidades, sobre atualizações. Então, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, se inscrevam aí nas nossas redes sociais e nos acompanhem. Eu sempre vou estar acompanhando o chat, então, caso tenha alguma interferência, caso tenha aí alguma dúvida, vocês podem estar perguntando que eu sempre vou tentar responder, eu sempre vou tentar aí estar acompanhando o chat. E também nós vamos estar sendo auxiliados aí por outras pessoas para que as dúvidas sejam sanadas aí no chat. A previsão que nós temos aí para esse webinar é que não seja muito estendido, seja bem objetivo no nosso sistema e que não dure mais de 1 hora, 1 hora e meia, para que a gente possa aí conhecer as principais funcionalidades do nosso sistema, da nossa nova versão do 90 Compor Orçamento e Planejamento de Obras. Aqui eu coloquei, então, alguns tópicos no nosso slide para que a gente possa saber o que nós vamos passar nesse tempo que nós vamos ficar juntos aí nessa live, nesse nosso webinar. Primeiro, a nova metodologia de trabalho dentro do sistema. Nós temos alguns novos conceitos, algumas novas facilidades que nós precisamos passar por elas e acredito que vocês vão também ficar impressionados com essas novas funcionalidades, com essas novas rotinas que trazemos para facilitar a vida do orçamentista. As principais alterações realizadas na versão. Nós também temos um novo conceito de criação de agrupamentos, criação de projetos. Hoje está muito mais fácil realizar a criação de novos projetos. Nós temos também um novo conceito de criação de bases personalizadas. Isso é muito utilizado aí para empresas que já têm uma base própria, que têm interesse em realizar um serviço próprio, até mesmo em fazer estudos em serviços, em composições, para que seja otimizado
aquele serviço. Nós também temos aí alterações das bases utilizadas. Nós vamos passar por essa rotina e eu vou explicar mais sobre essa rotina. Nós temos também alterações sobre troca de insumos. Então, para quem precisa utilizar várias bases de dados de referência de órgãos diferentes, nós temos aí uma rotina de troca de sugestão praticamente automática, que é inovadora. Acredito eu que vocês vão ficar impressionados com essa rotina também. E nós temos novas opções na planilha orçamentária, na nossa PQ, também conhecida como EAP, que é a nossa planilha de quantidades, a nossa planilha analítica de lançamento. Nós temos várias novas opções para que a gente possa trabalhar e para que cada vez seja mais fácil a utilização do nosso sistema. Dentro dessa nova metodologia de trabalho, nós temos aí alguns pontos importantes na usabilidade do sistema, para que a gente possa ter mais facilidade e flexibilidade na construção dos nossos orçamentos. Por exemplo, na nossa versão de produção, nós precisamos fazer algumas importações de bases de dados, nós precisamos informar ali, primeiramente, quais bases de dados que nós vamos precisar para criar um novo orçamento, para nós podermos realizar um orçamento, um projeto. Então, por exemplo, eu preciso de um projeto onde que nós teremos composições do banco do DENIT, do banco do SINAP. Então, tem todo um processo a ser feito antes de poder criar o orçamento. Nessa nova versão, nós vamos ver que está muito mais fácil esse processo. Na verdade, no momento da criação do projeto, da nossa obra, da nossa licitação dentro do sistema, nós vamos já vincular, somente informar qual base de dados que nós vamos utilizar para aquele projeto. Está realmente excepcional, está incrível a facilidade que nós temos para realizar essa criação de projeto hoje no sistema. Não é mais necessário a importação de base de dados. Como eu falei, todas as bases de dados disponíveis no mercado como órgãos públicos, elas já vão estar pré-disponíveis para que a gente relacione no nosso projeto. É realmente muito interessante. Nós não temos mais o conceito de cadastro geral. Nós vamos passar por isso também na hora que a gente entrar dentro do sistema e ver todos esses detalhes. Criação de agrupamentos. Já era solicitado à nossa empresa uma forma de agrupar os nossos projetos, uma forma de agrupar as nossas licitações, sem ser por base de dados. Então, hoje não é mais necessário a gente acessar uma base de dados e criar projetos dentro de uma base de dados específica, e se tiver composições de outras bases de dados, a gente vai criar uma base de dados da empresa. Então, todo esse conceito, toda essa complexibilidade, ela não é mais necessária hoje no sistema. Está muito mais fácil, muito mais simples utilizar o sistema. Nós podemos realizar a criação desses agrupamentos de projeto para que a gente realmente agrupe os nossos orçamentos, as nossas licitações, pelo tipo de obra, ou até mesmo um agrupamento geral para a empresa, ou às vezes nós vamos ter aí a parte de infraestrutura dentro da empresa.
a parte de civil dentro da empresa, nós podemos agrupar esses orçamentos em agrupamentos diferentes. Então, nós podemos aí ter várias possibilidades de agrupar nossos projetos, de ter uma organização melhor dentro da nossa empresa. Isso nos auxilia nas organizações, dentro do sistema, para que fique aí mais legível, mais fácil nós identificarmos como está esses projetos dentro da empresa. Criação de bases personalizadas. Essas bases personalizadas são as bases de dados que normalmente são feitas com demandas de serviços internos, serviços que serão feitos conforme a análise da empresa. Por exemplo, a minha empresa já tem uma base própria, já tem vários serviços que foram levantados, que foram estudados conforme a característica de execução da empresa. Por isso, nós podemos criar uma base de dados própria, e essa base de dados própria, ela pode ser vinculada em quaisquer projetos que possam ser feitos dentro do sistema. Como eu informei anteriormente, esse sistema, essa nova versão, realmente vem para revolucionar o mercado de orçamento. As novidades são realmente incríveis e quando nós acessarmos o sistema daqui a pouco, vocês também vão ficar impressionados. As bases de dados próprias que são vinculadas a órgãos conhecidos do mercado. Como eu acabei de falar, essas bases de dados elas podem ter alguma referência de algum órgão no mercado ou pode ser realmente totalmente levantada pela empresa e totalmente cadastrada pela empresa. Vocês podem ter a facilidade de pegar uma base, algum órgão específico de referência e logo em seguida começar a alterar as composições, os serviços, os quantitativos, os índices, os consumos dos insumos dentro dos serviços, para que ela se torne ali uma base personalizada, uma base da empresa. A criação de projetos. No momento da criação dos projetos, nós podemos decidir quais bases de dados utilizar para conseguir construir os projetos que estamos em mãos. Então, independente se o projeto for específico, for privado, se o projeto for de alguma licitação, onde que nós vamos concorrer, de algum pregão, nós podemos definir na criação desse projeto quais serão as referências que nós vamos aí utilizar dentro do nosso projeto. Também é muito interessante que nós aí também podemos utilizar as bases de dados próprias, que são as bases personalizadas. Essas bases personalizadas, elas têm aí o objetivo, que nós já passamos por ele, para serem aí bases internas das empresas. A função de alteração de bases utilizadas. A possibilidade de alterar as bases utilizadas no projeto, alterando o mês de referência e, caso seja necessário, alterar também a região utilizada para os preços. Antigamente, nós tínhamos aí todo um processo, toda uma complexibilidade para realizar essa alteração de base, essa alteração de preços. E hoje nós temos uma rotina específica para isso, que nós podemos aí atualizar os preços, nós podemos alterar o mês de referência das bases de dados que nós utilizamos no nosso projeto de forma muito mais simples. E isso é importante porque sempre nós vamos precisar
realizar revisões nos nossos projetos, revisões aí em licitações que não foram concluídas em tempo hábil. Então, nós sempre temos aí a possibilidade, temos a função de poder alterar essas bases, de poder alterar esse mês de referência que nós vamos utilizar. Também é possível agregar mais informações dentro do nosso projeto, mesmo ele já estando em uso. Então, a qualquer momento que nós identificarmos que é necessário agregar mais uma base de dados, mais alguma referência ao nosso projeto, nós temos essa possibilidade. Então, isso também é muito interessante. A troca de insumos. Nós temos aí a possibilidade de alterar os insumos do projeto e realizar as análises de forma praticamente automática pelo sistema. O que quer dizer? Nós melhoramos essa possibilidade de utilizar, por exemplo, só uma mão de obra dentro do nosso projeto. Então, pode ser que nós tenhamos que relacionar várias bases de referência dentro do nosso projeto. Porém, nós, às vezes, vamos precisar que seja só uma mão de obra dentro do sistema, seja só uma mão de obra dentro do nosso projeto. Então, essa vinculação com a base de dados principal ficou muito mais fácil. Nós até sugerimos essa troca e nós vamos ver como realizar essa função. E nas opções do orçamento, nós temos aí a possibilidade de vincular várias bases no mesmo projeto. Nossas planilhas orçamentárias foram otimizadas para conseguirmos identificar os insumos e composições, quer dizer, visualizar a origem de cada um e também visualizarmos se este foi alterado ou se está da mesma maneira que o órgão disponibilizou. Isso é muito importante e nós vamos ver como realizar essas análises e nós vamos visualizar essa nova planilha, esse novo jeito inovador de se realizar os nossos orçamentos. Na visualização da busca, o conhecido HELP, de composições, nós podemos observar quais são os insumos que compõem esta composição sem precisar selecionar a mesma. Então, isso também foi uma facilidade, a gente flexibilizou essa busca. Nós não precisamos selecionar a composição para a gente saber o que tem dentro dela. Nós podemos já visualizar essas informações de valores e dos insumos que compõem esta composição sem precisar selecioná-la. A visualização do preço diretamente no HELP. Então, conforme eu falei, a gente já visualiza o preço da composição no HELP das composições, na busca das composições. Agora vamos à prática. Vamos acessar o sistema e visualizar todas essas informações que foram passadas, todas essas alterações que nós temos dentro do sistema. Nós temos aqui o 90 Compor Orçamento e Planejamento de Obras. Conforme eu falei, nós estamos ainda nessa versão beta, mas ela tem previsão de ser liberada no dia 30 de outubro de 2020. Então, espero que vocês também tenham um feedback, tenham essa mesma impressão dos feedbacks que nós estamos recebendo de todos os clientes que já utilizam essa versão, que é realmente uma versão impressionante que nós estamos para liberar para todos vocês. Nesta nova versão, nós continuamos com os módulos de orçamento, com os módulos de planejamento e atestado de obras. O nosso foco hoje aqui
as alterações que nós tivemos no módulo de orçamento. Primeiramente, nós temos aqui essa tela inicial. Nós já temos várias alterações dentro desta tela inicial. Primeiramente, nós vamos falar sobre a manutenção de base personalizada. Essa base personalizada é a base onde que nós criamos as nossas composições, onde nós aí estudamos, fazemos os levantamentos dos serviços que nós vamos executar conforme a empresa, conforme aí a metodologia de trabalho da empresa. Nós também temos aqui o agrupamento de projetos. Este agrupamento de projetos serve para que nós possamos identificar qual é o tipo da obra que nós estamos fazendo. Às vezes, nós temos aí a forma de trabalho de ordem de serviço. Como assim? Nós trabalhamos via ordem de serviço, executamos várias obras via ordem de serviço. Então, nós podemos criar este agrupamento com o nome dessa ordem de serviço e para cada projeto, para cada obra que está relacionada dentro dessa ordem de serviço, nós vamos criar um projeto diferente dentro desse agrupamento. Aqui nós temos dois agrupamentos já criados. Um agrupamento para obras civis e outro agrupamento para obras infra. Antes de realizar a criação de um projeto, vamos acessar aqui a manutenção de base personalizada. Essa manutenção de base personalizada, ela nos dá a possibilidade de criar uma nova base personalizada e também de selecionar as bases personalizadas já criadas anteriormente. Nós podemos, assim, por exemplo, selecionar essa base que já está criada e dentro dessa base vocês vão perceber que o sistema não nos dá a possibilidade de criar orçamentos dentro dessa base. Conforme eu falei, nós temos aí uma nova metodologia de trabalho que esta base de dados personalizada serve somente para que a gente tenha uma área de trabalho, para que a gente tenha todo o nosso conteúdo da empresa selecionado, relacionado a um determinado local. E essa base de dados, ela sempre estará disponível para que a gente crie os nossos projetos. Vocês vão visualizar isso quando a gente for criar os nossos projetos. Eu vou demonstrar isso daqui a pouco. Nós temos aqui o acesso rápido. Esse acesso rápido, ele foi pensado exatamente para telas onde existe o touchscreen, existe o toque na tela. Esses botões maiores, essas opções maiores, vocês podem utilizar o sistema em um tablet, por exemplo. O sistema vai ser facilmente trabalhado em telas menores. Nós temos as opções dentro dessa base personalizada de criar nossos insumos, de criar nossas composições e nossos equipamentos. Dentro da criação, dentro do cadastro dessas possibilidades que nós temos aqui dentro da manutenção de base personalizada, primeiramente já visualizamos uma alteração na parte de filtros. Nessa parte de filtros, nós temos a possibilidade de selecionar qualquer base que esteja vinculada à nossa base personalizada. O que quer dizer isso? Eu criei uma base personalizada, mas ela tem referência a algum órgão. Por exemplo, eu peguei o órgão, a base de dados DENIT, e a partir da base de dados do DENIT, eu vim trabalhando dentro dessas composições, dentro desses serviços,
dos índices para que se tenha o serviço conforme a execução que a empresa fará. Então, a partir disso, nós vamos criar uma base personalizada para que ela seja uma base interna da empresa. Caso vocês relacionem essas bases dentro da manutenção de base personalizada, nós vamos poder selecionar esse local de pesquisa. É um filtro que nós podemos fazer conforme já tinha disponível nessa última versão. Então, aqui nós temos uma coluna também que é muito interessante e que foi alterada, que é a coluna de origem. Nós conseguimos visualizar qual é a origem dos nossos insumos. Então, por exemplo, se eu tenho um insumo do DENIT, a origem seria o DENIT. Se eu tenho um insumo da minha base personalizada, nós vamos visualizar essa base personalizada. Então, esse grid, essa visualização das informações dos nossos insumos ficou muito mais interessante, ficou muito mais informativa e agrega mais a nossa visualização. Nós temos também o cadastro de composições. Esse cadastro de composições, ele está também bem parecido com a tela de insumos, de cadastro de insumos. Nós temos a possibilidade de selecionar a base que nós queremos pesquisar e selecionar as composições que já são visualizadas na listagem de composições. Nós temos aqui a origem dessa composição e quando formos acessar o projeto, essa origem vai ficar bastante interessante, porque nós podemos visualizar qual é a origem dessa composição, se esse serviço é do DENIT, se é do SINAPE, ou se é de quaisquer outras bases de dados que nós relacionamos dentro do nosso projeto. Essa, então, é a nossa tela, é a nossa opção de manutenção de base personalizada. Vocês podem aí relacionar essa opção com o cadastro geral da empresa. É um cadastro global de todas as informações que vocês precisam ter dentro da empresa para executar os seus orçamentos. Essa base global, esse cadastro geral, ele pode ser dividido por partes do orçamento, ele pode ser dividido por características de orçamentos diferentes. Então, nós podemos aí ter uma base personalizada para a parte de drenagem, onde que nós vamos ter todas as informações de serviços de drenagem. Nós podemos ter uma base personalizada para terraplanagem, onde nós vamos ter todos os serviços de terraplanagem dentro da empresa. Isso pode ser bastante separado, pode ser uma organização dessa forma. Não tem possibilidade de separar conforme eu dei o exemplo aqui. Separar as composições para obras civis, separar as composições para obras de infraestrutura, para obras de construção pesada. Então, nós temos todas essas possibilidades, mas o conceito dessa base personalizada é exatamente composições próprias, composições de serviços internos que a empresa executa. E esses serviços internos, o interessante é que em todo o projeto que a gente for fazer, existe a possibilidade da vinculação dessa base personalizada. Então, todo projeto que a gente for realizar dentro do sistema, nós podemos inserir esta base personalizada, nós podemos vincular essa base personalizada e poder utilizar esses serviços internos dentro do nosso projeto, além das bases de dados de referência
das bases de dados aí do DENIT, SINAP e vários outros órgãos que será necessário para a gente realizar este projeto. Voltando então a essa página inicial do sistema, vamos falar agora de agrupamento de projetos. Este agrupamento de projetos, nós podemos realizar o cadastro dele, nós podemos realizar configurações para este agrupamento em específico. Vamos acessar aqui então esse agrupamento chamado obras civis. Assim que eu venho em cadastro, agrupamento de projetos e selecionei este agrupamento, obras civis, nós vamos visualizar configurações já conhecidas, configurações já existentes na nossa versão que está em produção hoje. Mas a diferença é que essas configurações, elas são aí para que os nossos projetos herdem essas configurações. Assim, não será necessário que todo o projeto a gente tenha a necessidade de ir no projeto, fazer configurações que às vezes já poderia estar como padrão. Claro que a cada projeto nós podemos ter características diferentes e isso também é possível dentro do sistema. É interessante ressaltar, é interessante frisar a nossa integração com o nosso sistema 90 Compor RP, o nosso sistema que gere a empresa como um todo. Então, para vocês que precisam controlar suas obras, controlar o que está sendo orçado, o que está sendo previsto e o que está sendo realizado, o nosso sistema é todo integrado. Caso vocês tenham interesse em saber mais, tenham interesse em fazer estes controles, não só do orçamento, entre em contato com o nosso setor comercial, deixe o seu e-mail, o seu contato no chat, que nós estamos acompanhando e nós sempre aí vamos estar em conjunto, vamos estar respondendo essas solicitações e também tendo aí essas parcerias com os nossos clientes para que sempre tenha um resultado melhor a obra de vocês. O nosso objetivo é facilitar a vida de vocês, é facilitar o dia a dia do orçamentista e de toda a empresa do segmento aí de engenharia. Essas opções, então, elas são já conhecidas, elas já trabalham aí de forma interessante, de forma interativa, para que vocês consigam trabalhar, para que vocês consigam realizar os seus projetos, independente de qual segmento seja. Fazendo então o nosso agrupamento, realizando a configuração do nosso agrupamento, nós podemos assim passar para a criação de projetos. Quando nós vamos na criação de projetos, nós podemos tanto utilizar esse menu esquerdo na parte de cadastros, mas também temos atalhos, temos esses ícones para que possamos criar novos agrupamentos, novos projetos e nova base personalizada. Quando vamos aqui em novo projeto, nós podemos selecionar um agrupamento já criado anteriormente e selecionar aqui a parte de novo projeto. No meu caso, eu vou selecionar um projeto já criado para que a gente visualize as opções que nós temos dentro dos nossos projetos. Agora chega uma das partes mais interessantes no sistema, que foi mais facilitada, que teve aí uma alteração que é realmente inovadora no mercado, para que vocês consigam fazer os seus orçamentos,
os seus projetos de forma mais simples possível. Nós temos aqui as informações cadastrais dos nossos projetos. Por exemplo, nós temos aí o nome do projeto, nós temos o status do projeto. E para que serve esse status? Esse status, ele serve para várias funcionalidades, para várias partes, para vários conceitos do nosso projeto. Por exemplo, nós podemos informar que nosso projeto está em aberto, está em fase de proposta, está em fase de licitação, ele está parado, ele está numa revisão 1, numa revisão 2, ou até mesmo em fases técnicas. Por exemplo, levantamento topográfico. Então, esse status do projeto ele pode ser criado, ele pode ser vinculado ao nosso projeto, e isso vai facilitar no momento da seleção do nosso projeto. Vai facilitar a gente visualizar como está o nosso projeto. Se ele está em alguma revisão, se ele está em fase de planejamento, se ele está em fase de uma revisão, de uma segunda, de uma terceira revisão. Então, isso é liberado para que vocês criem conforme a necessidade interna da empresa. Nós temos a possibilidade de selecionar a UF do nosso projeto, a cidade de execução do nosso projeto. Nós temos a possibilidade de informar a unidade deste projeto. Como assim unidade, Vinícius? Essa unidade ela tem várias funcionalidades, ela tem várias maneiras de se utilizar, de se informar esta unidade. Por exemplo, eu vou executar um orçamento, um projeto, uma proposta para a minha casa e minha vida, onde que será necessário a execução de 128 unidades de apartamento. Então, nós podemos colocar a quantidade de unidades que nós vamos executar dentro deste projeto. Nós também podemos utilizar este campo de unidade para informar qual é a unidade de execução que irá realizar este projeto. Por exemplo, dentro da cidade de Belo Horizonte, nós temos aí mais de uma filial, mais de uma unidade que poderá se encarregar deste projeto. Então, nós vamos indicar qual é a unidade encarregada para a execução deste projeto. Nós temos também a informação do proponente, de rodovia, trecho e subtrecho. Caso a obra foi de infraestrutura, for de alguma reforma, de alguma obra que tenha a necessidade de colocar essas informações, nós podemos colocar sem problemas e utilizar. Nós temos também a questão aí das bases de dados que nós vamos utilizar dentro do nosso projeto. Essa é a parte mais interessante da criação do nosso projeto. Nós primeiro relacionamos a base de dados principal do nosso projeto. No meu caso, eu relacionei a base de dados do DENIT, do mês de referência, janeiro de 2019, e da UF Minas Gerais. Então, essa base de dados principal, ela será a referência do nosso projeto e a referência para várias rotinas que nós vamos utilizar dentro do nosso projeto. É muito importante nós selecionarmos uma base de referência, uma base principal, que realmente será mais utilizada dentro do nosso projeto. Porém, nós temos também a possibilidade de vincular bases auxiliares. Como vocês podem ver, nós temos a possibilidade de vincular a base personalizada que nós criamos. Então, eu vinculei aqui a minha base interna personalizada civil, a minha base interna personalizada de infra,
Também vinculei a minha base do SINAP, do mês 6 de 2020, do Distrito Federal. E eu tenho alguma outra base aqui que pode ser utilizada. O interessante é que, quando vocês forem utilizar o sistema, forem poder criar aí os seus projetos, nós poderemos utilizar quaisquer bases de dados de referência do mercado, seja SINAP, DENIT, ORCE, AGETOP, SUDECAP, DEINFRA. Então, nós temos todos esses órgãos públicos já pré-disponíveis para a utilização dentro dessa seleção de base de dados. Então, no momento da criação do nosso projeto, nós vamos colocar essas informações cadastrais, essas informações iniciais, e também vamos selecionar quaisquer bases disponíveis no mercado, bases de órgãos públicos. Nós podemos aí fazer essa seleção, essa vinculação, independente aí independente do mês, independente aí também do estado que vocês estejam. Isso tudo já é pré-definido dentro do sistema, basta vocês selecionarem qual é o estado, qual é o órgão que vocês precisam utilizar, qual é o mês de referência que vocês precisam utilizar. Então, nós temos aí todas essas possibilidades que vocês precisam, que vocês vão aí precisar utilizar dentro dos seus orçamentos, dentro de todos os projetos que vocês forem criar dentro do sistema. Parece que a tela ficou um pouco sem foco. Vocês falaram aí dentro do nosso chat. Caso continue, por favor, me informe que a gente vai tentar fazer uma configuração para melhorar o foco da tela. Dentro dos nossos projetos, como eu informei, nós temos a possibilidade de fazer todas as nossas configurações conforme são feitas dentro dos nossos agrupamentos. Então, nós temos a possibilidade de fazer essas alterações, de configurar os nossos projetos, os nossos orçamentos, conforme a necessidade desse orçamento em específico. Vocês podem visualizar que essas configurações, elas já são herdadas dos nossos agrupamentos. Porém, nós podemos alterar essas configurações, nós podemos realizar várias alterações para que esse orçamento fique conforme a necessidade da empresa, conforme a necessidade daquela licitação, daquela obra em específico. Fazendo, então, toda essa configuração, nós podemos aí gravar este nosso orçamento, este nosso projeto, e o sistema já vai nos redirecionar para o acesso a este orçamento.
nós vamos selecionar o agrupamento e nós podemos selecionar o nosso projeto que nós acabamos de criar. É interessante que a cada agrupamento que a gente criar, nós podemos realizar a busca desse agrupamento, nós podemos visualizar o status deste projeto. Então, tudo isso foi alterado, foi pensado para facilitar realmente a vida do orçamentista. Hoje, quando acessamos o nosso projeto, o sistema já redireciona para a tela de planilha, para a tela onde que nós vamos lançar a nossa PQ, a nossa planilha de quantidades. E ela está muito mais interessante, ela está realmente com informações, com funcionalidades inovadoras para exatamente melhorar o dia a dia, otimizar o dia a dia desse orçamentista. Nós temos, então, algumas novidades. Por exemplo, a novidade aqui da coluna de origem. Nós podemos visualizar qual é a origem desta composição que nós estamos vinculando diretamente ao item de planilha. Então, essas composições que eu vinculei nessa minha planilha, elas são aí do DENIT de Minas Gerais, de janeiro de 2019. Nós podemos, assim, ter a possibilidade de vincular outras composições de outros órgãos, independente do código dela, independente aí do código do insumo, do código do serviço, nós sempre vamos visualizar qual é a origem dessa composição. E isso é realmente muito interessante para quando nós precisamos utilizar mais de uma base de dados de referência. Isso é realmente muito utilizado. Nós temos aqui este botão de origem dos dados, essa possibilidade para que a gente possa selecionar qual base de dados que nós vamos pesquisar uma nova composição, que nós vamos inserir uma nova composição. Isso é muito interessante. Por exemplo, eu tenho essa minha linha 58, 59, de corpo de BTCC 3x2, moldado no local. Nós podemos aqui, por exemplo, clicar aqui nessa célula de composição e apertar aí a tecla F4. No momento que a gente aperta a tecla F4, o sistema vai abrir esse help de composições. E ele está muito mais interessante. Por quê? Porque nós podemos selecionar em quais bases de dados nós queremos pesquisar esta composição. Nós podemos pesquisar em uma base de dados específica ou nós podemos pesquisar em todas as bases de uma vez só. Isso facilita o dia a dia do orçamentista. Assim, nós podemos pesquisar tanto pelo código auxiliar, que é o código do órgão, nós podemos pesquisar pela descrição abreviada e também pesquisar pela descrição completa. Assim que a gente realiza a pesquisa, mandando aplicar o filtro, o sistema começa a nos demonstrar todas as composições correspondentes ao nosso filtro. É muito interessante que ele nos apresenta todas as composições que estão vinculadas nesse projeto específico. Ele também demonstra quantos registros estão sendo visualizados em tela. Isso é muito interessante. E é mais interessante ainda que nós conseguimos visualizar tanto a descrição abreviada quanto a descrição completa dos nossos itens pesquisados. Vocês podem perceber que este balão preto é a descrição completa do item que nós estamos com o cursor em cima. Isso é muito interessante. Hoje também, além do percentual de ferramenta, nós temos
o preço unitário. Nós conseguimos visualizar diretamente no help das composições o preço unitário dessa composição. Por exemplo, esse corpo de BTCC, este código do DENIT, C07257, ele tem o preço unitário aqui de R$ 10.747,40. Ele está ali com 4 casas decimais. Caso nós cliquemos aqui em cima desse preço unitário, o sistema vai nos apresentar todos os insumos e composições auxiliares que existem dentro dessa composição. Isso é muito interessante. Nós não vamos precisar sair dessa tela para visualizar o que tem dentro dessa composição. Nós não vamos precisar ir a qualquer outra tela. Nós já podemos visualizar tudo que tem dentro dessa composição, dentro desse serviço, e ver o porquê desse preço dessa composição, qual é a produção de equipe dessa composição, se existe algum percentual de ferramenta, se existe algum fator de influência de chuva, algum fator de interferência de tráfego, fatores esses que são do DENIT, são específicos do novo ciclo. Nós temos também todas as informações de índice, de quantidades, preços unitários das composições auxiliares, dos insumos, seja ele quaisquer que forem os grupos desses insumos. Isso é muito interessante. Caso seja realmente essa composição que a gente queira vincular ao nosso item, nós podemos aqui fechar essa vinculação e assim clicar em cima desta composição. Clicando em cima dessa composição, o sistema já nos traz todas as informações dessa composição. Ele vai trazer a parte de código, da origem, a descrição completa, a descrição abreviada. É muito interessante esse grid. Também é muito interessante a gente frisar que este grid, essa planilha que nós estamos vendo em tela, tem praticamente todos os atalhos que nós conseguimos executar, por exemplo, no Excel. Então, nós temos o atalho F2, na tecla F2 nós conseguimos editar o campo. O atalho Ctrl A, nós conseguimos selecionar o que tem dentro desse campo. No atalho Ctrl C, nós copiamos. Ctrl V, nós colamos. Ctrl X, nós recortamos. Então, todos esses atalhos conhecidos pela maioria das pessoas que trabalham com essas ferramentas também podem ser utilizados nessa planilha. Isso é muito interessante. Nós podemos também colocar larguras diferentes para as colunas. Nós podemos reorganizar estes itens conforme a itemização, conforme os códigos das composições. Então, nós podemos clicar em cima de qualquer título que nós tenhamos nessas colunas, que nós vamos conseguir reorganizar esses itens. Então, por exemplo, descrição abreviada. Caso a gente clique aqui em cima de descrição abreviada, o sistema vai reorganizar nossos itens de forma crescente, de forma decrescente, reorganizar aí, classificando em ordem alfabética. Então, nós temos aí, então, todas essas possibilidades dentro do sistema. Nós temos também toda essa parte de unidade, quantidade, que quando nós selecionamos o nosso item, ele mesmo já traz todas essas informações, inclusive preço unitário, o preço de venda, o total do preço unitário e o total do preço de venda. Outra coisa muito interessante, muito utilizada no sistema, que também é uma função, é uma opção excepcional,
é a possibilidade da gente colocar o BDI diferenciado na nossa planilha. Nós podemos colocar um BDI padrão para toda a nossa planilha, mas nós também podemos colocar um BDI diferenciado por linha da planilha. Nós podemos colocar um BDI diferenciado por grupos de insumos. Por exemplo, nós temos aí a parte de materiais betuminosos. Então, o BDI para materiais betuminosos é um BDI diferente. Nós podemos fazer essa configuração aqui na parte de suporte da planilha. Nós podemos realizar aqui o suporte, nesta aba, parâmetros. Quando nós vamos no parâmetro da nossa planilha, nós podemos alterar a quantidade de níveis de planilha. Por exemplo, hoje são 7 níveis de planilha. Nós podemos ir até 10 níveis da planilha. Nós podemos colocar o BDI por item, o BDI sobre o total. Nós também podemos utilizar o BDI 2. E neste BDI 2, nós podemos informar quaisquer grupos que nós vamos utilizar um BDI diferenciado. Por exemplo, o meu grupo N só existem vinculados materiais betuminosos. Então, eu vou colocar aqui que, para este grupo N, eu quero que o sistema incida 17%. É uma facilidade muito grande que nós temos dentro do sistema para questões de BDI. Inclusive, nós podemos cadastrar as parcelas do BDI. Nós podemos cadastrar as nossas parcelas. Nós podemos compor o nosso BDI dentro do sistema. Então, isso também é muito interessante. Voltando aqui na parte da planilha, nós temos aí várias outras funcionalidades que, conforme eu falei, serão demonstradas hoje. Por exemplo, nós temos a parte aqui de alterar, restaurar base de dados. Este alterar, restaurar base de dados nos dá a possibilidade de fazer revisões dentro do projeto. Esse é um exemplo que eu gosto de utilizar. Então, nós fizemos um projeto no meio do ano passado, por exemplo, em julho de 2019, só que não foi para frente. Por exemplo, a licitação foi bloqueada, ela teve que dar uma pausa, uma parada, e agora que voltou, no final deste ano de 2020, nós precisamos revisar os valores que estão dentro deste projeto, nós precisamos aí colocar as novas atualizações dos órgãos de referência que nós utilizamos. E isso é uma coisa que sempre acontece, é realmente rotineiro, cotidiano, que essas revisões, essa necessidade de revisões. E por isso nós temos essa função de alterar, restaurar base de dados, onde que nós podemos selecionar qual é a base de dados que nós precisamos atualizar, que nós precisamos passar para outro mês de referência, e assim selecionar qual é este mês e também selecionar qual é o estado que nós vamos aí precisar dentro deste mês. Então, por exemplo, eu ainda quero continuar no estado de Minas Gerais, porém eu quero passar aqui para janeiro de 2019. É importante frisar que, quando vocês adquirirem o nosso sistema, nós vamos disponibilizar todas as outras database, todas as outras datas de referência de cada órgão que nós disponibilizamos. Então, aqui, conforme é nos estados que nós temos a possibilidade de quaisquer estados, nós também teremos aqui a possibilidade de praticamente todas as últimas databases, todas as últimas datas de referência que o órgão disponibilizou.
seja ele DENIT, SINAP, EMOP. Então, esses órgãos sempre vão ter essas bases de referência pré-disponíveis para que a gente possa alterar essas bases e fazer nossas revisões sem problemas. Isso é muito interessante. E não só alterar a referência da estrutura das composições, nós também temos como alterar os preços. Nessa função de atualizar preço deste mês, será realmente do estado que a gente precise. Então, aqui nós vamos poder utilizar os órgãos que nós selecionamos dentro da nossa base. Por exemplo, eu vinculei aqui o meu SINAP também dentro deste projeto e eu quero atualizar os preços do SINAP. Vocês podem visualizar que o sistema já traz o mês que nós utilizamos, e já traz aqui o estado. O estado nós vamos selecionar e vamos mandar atualizar. Então, além de atualizar a estrutura da composição, nós também temos a possibilidade de atualizar os valores dos insumos. Assim, nós vamos ter feito a revisão do nosso projeto, nós vamos ter atualizado o nosso projeto de forma simples e rápida. Conforme eu falei, os feedbacks que nós estamos recebendo sobre este sistema, sobre essas novas atualizações, são muito bons. Espero também que vocês estejam ficando impressionados com a facilidade que nós temos da utilização dessa nova versão no sistema. Como eu falei, ele veio para revolucionar o mercado. É um sistema realmente que está impressionante, com funcionalidades muito flexíveis para a utilização, para facilitar o dia a dia do orçamentista. Além dessas funções, nós temos aqui também, voltando na parte de planilha, outras funcionalidades para facilitar aí o seu dia a dia. Por exemplo, nós temos aqui o cálculo inicial. Para que serve este cálculo inicial? Nós temos aqui este item, escavação, carga e transporte de material de primeira categoria. Nós podemos acessar o detalhe deste item, vindo aqui nesta aba, detalhe. Quando nós vamos em detalhe do item, nós conseguimos ver quais as informações que agregam, que compõem essa escavação, carga e transporte de material em primeira categoria. Conseguindo visualizar estas informações, nós podemos também realizar o cálculo dessas informações, o cálculo dessa composição e visualizar aqui os totais de cada grupo, o preço unitário de cada grupo de insumo, os fatores, visualizar também as informações de produção, de percentual de ferramenta, se existe algum BDI sendo incidido sobre esta composição. Então, todas essas informações nós conseguimos visualizar. Caso a gente queira também visualizar a origem desta composição, nós temos a possibilidade de acessar o cadastro da composição. E conforme eu falei, nós temos aqui o local de pesquisa dessa composição, onde nós podemos pesquisar todas as bases de referência dentro do nosso projeto. E o que é interessante é a origem. Caso a gente acesse uma composição, nós sempre poderemos visualizar qual é a origem dessa composição. E se caso a gente alterar esta composição, o sistema vai informar que esta composição foi alterada. E por que eu estou vindo neste detalhe? Porque é muito importante esta rotina de cálculo inicial. A rotina
onde nós podemos retornar com a estrutura da composição conforme o órgão disponibilizou. Então, por exemplo, caso a gente, sem querer, ou até mesmo realizando algum teste, algum levantamento específico sobre algum serviço, nós podemos realizar a alteração dessas composições que nós vinculamos ao nosso projeto. E caso a gente faça o cálculo inicial, o sistema automaticamente retorna com a estrutura da composição conforme o órgão disponibilizou. Isso é muito importante porque nós precisamos ter a certeza que o nosso orçamento estará conforme o órgão disponibilizou e que as alterações serão nos preços ou em quaisquer informações que aquela licitação permita ser alterada. Claro, isso para licitações, para projetos que têm referências em órgãos públicos. Fazendo então todas essas alterações, tendo todas essas possibilidades, nós também podemos aqui calcular nossa planilha. Calculando nossa planilha, o sistema nos demonstra qual é o preço de custo, qual é o preço de venda na nossa planilha. Ele nos dá aqui informações de ajustar valor da planilha, tanto linha a linha quanto pelo valor total. São ferramentas que nós temos dentro do nosso sistema. Além de todas essas ferramentas na parte de orçamento, conforme eu falei, nós temos aqui, além de já ser conhecida para quem utiliza o sistema, ela nos dá a opção, posição por uma composição, porque quando nós utilizamos várias bases de dados de referência, nós precisamos evitar a duplicação de insumos dentro das nossas composições. Então, nós temos uma planilha onde que a origem dos insumos de mão de obra precisam ser, por exemplo, somente do SINAP. Então, essa troca ela é muito importante para que a gente possa realizar essa troca com facilidade. E além dessa troca, nós temos essa opção de verificação da base principal. E isso também é inovador, é uma rotina que vem para facilitar e muito o dia a dia de você, orçamentista, dessas pessoas, de nós que fazemos o orçamento ali todo dia da empresa. Nós precisamos, então, fazer a sugestão dos insumos que nós vamos aí fazer a troca. Por exemplo, nós temos a nossa base de dados principal, que é o DENIT. E nós temos outras bases de dados dentro do nosso orçamento. SINAP, a nossa base de dados personalizada. Então, caso nós utilizemos outras bases de dados dentro do nosso projeto, realmente, nós vinculemos aí, nós realizamos a vinculação de algum serviço, de alguma composição dentro da nossa planilha, que não seja da base principal, nós podemos sugerir, nós podemos pedir que o sistema faça essa sugestão para que um insumo de servente do DENIT vire um insumo de servente do SINAP. Então, o próprio sistema vai realizar essa sugestão a partir do momento que a gente comece a realizar as trocas. Então, nós podemos realizar de forma muito mais fácil de realizar a troca desses insumos dentro do projeto. Além dessas alterações na restauração ou alteração de bases de dados, nós temos todos os relatórios que já eram relatórios para sempre melhorar o dia a dia do orçamentista,
da pessoa que está realizando o trabalho aí dentro do sistema. Voltando na parte de planilha, como eu indiquei, nós temos todas essas facilidades de pesquisa, nós temos a origem dos dados, onde nós podemos pesquisar na própria tela. É uma informação também muito interessante que a origem dos dados, ela pode ser pesquisada em qualquer coluna de código ou descrição. Então, por exemplo, caso a gente não ache necessário apertar a tecla F4, ache mais trabalhoso fazer a pesquisa dessa forma, nós podemos pesquisar diretamente nessa tela, pela descrição abreviada, pela descrição completa, o código do insumo. Caso a gente decida vincular o insumo diretamente ao item de planilha, é uma coisa super possível dentro do sistema. Nós também podemos vincular pelo código da composição ou até mesmo pelo código do órgão. Também é muito interessante a gente falar que essas colunas, elas podem ser escondidas ou elas podem ser totalmente visualizadas. Por exemplo, nós podemos configurar quais colunas nós vamos visualizar, quais colunas nós queremos visualizar e quais colunas nós não queremos visualizar. Por exemplo, eu nunca vou informar um insumo diretamente na minha planilha. Então, eu posso tirar aqui o código do insumo. Quando nós tiramos o código do insumo, ele já desaparece aqui na minha planilha. Também são funcionalidades muito interessantes que acaba personalizando o sistema conforme a cara da empresa, conforme a necessidade do dia a dia do orçamentista. Isso é muito interessante. Além dessas funcionalidades do orçamento, nós também temos algumas alterações disponíveis dentro do planejamento. Nós temos o módulo de orçamento, nós temos o módulo de planejamento e nós temos o módulo de atestado de obras. Dando um pequeno briefing do que é o atestado de obras, é um local onde que nós guardamos, é um repositório dos atestados que nós recebemos das obras. Ao invés de deixar os atestados em arquivos e quando for necessário realizar uma pesquisa desses atestados das obras, for uma dificuldade para a gente achar esse atestado, porque tem muito atestado, não está bem organizado, nós podemos aí fazer a vinculação desse atestado, digitalizar esse atestado e inserir dentro do sistema, cadastrando a obra, cadastrando que atestado que é esse, quando foi executado e o principal, ter uma rotina de pesquisa, ter a possibilidade de pesquisar um atestado conforme a necessidade que vocês têm aí no dia a dia para apresentar esses atestados. E além do mais, nós temos os relatórios dos atestados, a listagem dos atestados, a listagem das obras, as listagens dos serviços que foram executados dentro do atestado. É muito interessante esse módulo. Em caso vocês tenham a necessidade de guardar estes atestados, espero que vocês entrem em contato com a gente para que a gente possa falar mais sobre os módulos que a 90 disponibiliza. Lembrando que nós sempre estamos atualizando nossas redes sociais, nós sempre estamos fazendo transmissões ao vivo no YouTube para agregar valor à empresa de vocês, sempre passando algum conhecimento interessante nessa área da engenharia. Nós temos aí o nosso canal do YouTube, as nossas redes sociais. Então, espero que vocês nos sigam, ativem as notificações no YouTube para que vocês fiquem antenados nos nossos canais de comunicação. Aqui na parte de planejamento, finalizando aí o nosso
webinar, nós temos a possibilidade de tirar todos os relatórios que nós precisamos apresentar nas licitações. Nós podemos aí tirar os relatórios de cronograma físico, cronograma financeiro, o histograma. Nós podemos tirar os relatórios de homem-hora, todos esses relatórios que ficam aí bastante difíceis da gente fazer manualmente, bastante difícil para a gente poder apresentar, o sistema facilita todos estes lançamentos, facilita todas essas análises dentro do sistema. Nós temos os gráficos da curva ABC, tanto de serviço quanto de insumos. Então, o sistema realmente está inovador, está facilitando muito a vida do orçamentista. Nós podemos, assim, clicar aqui em Novo. Clicando em Novo, nós vamos configurar aqui rapidamente uma planilha, um cronograma desta nossa planilha que nós apresentamos aqui. Nesta tela inicial, também é bastante parecida com a tela aí de acesso rápido do orçamento, onde nós temos esses ícones maiores, onde são os acessos rápidos, são os atalhos para acessar o cronograma, acessar as horas trabalháveis, acessar as configurações. Então, isso tudo fica de forma fácil para que a gente possa realizar aí o nosso cronograma. Clicando aqui em cronograma, nós vamos poder visualizar os níveis sintéticos da nossa obra ou visualizar a nível analítico, abrindo todos os níveis de uma vez só. Então fica muito fácil realizar, fica muito fácil visualizar o nosso cronograma. Além disso, nós temos algumas possibilidades, algumas novas possibilidades para realizar o lançamento desse cronograma. Nós podemos realizar a importação do Excel, nós podemos lançar todo o nosso cronograma no Excel e fazer a importação desse cronograma. Nós podemos realizar o cronograma via curva S. Como é a curva S? Nós vamos parametrizar uma curva, onde que normalmente nós temos aí no início do serviço o engajamento do serviço, realizando uma execução mais baixa, um percentual mais baixo executado, e esse percentual ele vai aumentando de execução até um pico e depois ele começa a declinar novamente essa curva. Então nós temos essa curva S para poder lançar o nosso cronograma. Nós também temos a possibilidade, é uma novidade dentro do planejamento, o cronograma total de despesas. Esse cronograma total de despesas, nós podemos realizar a previsão de execução do nosso planejamento de acordo com o valor total que nós esperamos gastar naquele mês, naquela semana, naquela quinzena. Então, por exemplo, eu tenho o meu serviço de escavação, eu tenho o meu serviço de terraplanagem. Eu espero gastar, eu estou prevendo gastar com esta terraplanagem R$10.000 neste mês. Então, eu coloco que o meu cronograma total de despesa para um mês específico será de R$10.000. E assim, o sistema realizará a previsão desse percentual conforme o valor que nós esperamos gastar neste mês. Isso é muito interessante. Nós temos também aqui as ferramentas para auxiliar na visualização do nosso histograma, que é o nosso cronograma, que é o nosso aí, o cálculo do cronograma de quantidade de equipamento e mão de obra. O nosso cronograma de permanência, que é bastante conhecido também como histograma. Neste histograma, o sistema vai realizar todos os cálculos e vai trazer para a gente a quantidade de equipamento e de mão de obra necessária
para a execução dos serviços naquele mês. Então, por exemplo, na execução do meu item 1.1 para o mês de janeiro de 2020, eu preciso de 3 serventes, eu preciso de uma máquina, eu preciso de um trator, eu preciso de uma retroescravadeira. Então, o sistema vai fazer todos os cálculos conforme o cronograma lançado, conforme também as horas disponíveis para se trabalhar dentro daquele mês. O sistema vai trazer o nosso histograma. Isso é muito interessante, tá? Então, o sistema tem toda essa parte. Nós temos aí a parte de acompanhamento, produção, que conforme foi informado aí no chat, ela será lançada também a parte de acompanhamento das produções dos nossos serviços. Então, quem adquirir o sistema vai estar também levando também essa parte de acompanhamento que será lançada em breve. Será lançada em breve. Nós temos aí todos esses relatórios que eu informei. Nós vamos passar aqui pelos relatórios, que é o cronograma de permanência, é o nosso histograma. Nós temos também os cronogramas de serviço, que é o físico financeiro mensal, valor de custo, valor de venda. Nós temos aí a parte de curva ABC por etapa, o gráfico de Pareto no curva ABC por etapa. Nós temos também a parte de consumo de insumos. Esse consumo de insumos é onde nós conseguimos visualizar os relatórios de homem-hora. São muitas informações, são muitas aí possibilidades que nós temos dentro do sistema. Lembrando que esta versão ela ficará disponível para que a gente possa trabalhar dentro dela a partir do dia 30 de outubro desse ano, 30 de outubro de 2020. É a previsão para que a gente possa liberar esta nova versão do sistema. Espero que vocês tenham gostado desse nosso webinar. Ele está chegando ao fim. Todas as questões que vocês passaram aí no chat, elas vão ser analisadas. Caso vocês tenham passado algum contato, a gente também estará entrando em contato pelo chat ou pelo contato que vocês aí passaram para a nossa equipe. Então, espero que vocês tenham gostado desse webinar, espero que vocês tenham gostado aí do nosso sistema. Como eu falei, os feedbacks que nós estamos recebendo são muito importantes, são muito legais, são feedbacks positivos que nós estamos recebendo e realmente nós estamos revolucionando aí essa parte de orçamento com todas essas atualizações, com todas essas alterações que foram apresentadas hoje e com o objetivo, com o intuito de facilitar a vida do orçamentista, de facilitar o dia a dia da empresa. E esse sempre é o nosso objetivo. Espero que vocês continuem inscritos no YouTube, ativem a notificação dos nossos canais, das nossas redes sociais. Sempre nós estamos lançando conteúdos para que agregue realmente alguma informação ao dia a dia de vocês.